E aí, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, continuando a seguir aquelas regrinhas básicas, aquelas dicas de saúde, lavando bem as mãos, passando o álcool gel e principalmente ficando em casa. E se sair por algum motivo, você já sabe, use a máscara. E eu vou falar isso sempre porque eu me importo com vocês. Já inscrito no nosso canal? Não, ainda não? Olha aqui do lado. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe esse vídeo. E tem também o Instagram da aba. Segue lá, gente. Meus amigos, estamos fechando o módulo de áudio. Estamos terminando toda a parte de áudio e partiremos para um próximo módulo. Mas antes de iniciarmos a parte de quiz, para você testar o seu conhecimento, o vídeo de hoje é para relembrar a parte de produção geral do podcast ou de qualquer produto audiovisual. Tudo bem? Então, num produto audiovisual, seja ele de áudio e de vídeo, seja ele só de vídeo ou só de áudio, que foi o nosso caso com o podcast, ele tem 3 etapas, certo? Quais são elas? A pré-produção, a produção e a pós-produção. Na pré-produção, o que vamos fazer? Nós vamos fazer tudo o que antecede a gravação. Então, na pré-produção, nós temos a idealização desse projeto, a gente teve a ideia do que seria esse produto. Aí nós temos que pesquisar aquele assunto que será tratado, o tema que será tratado. Então, a ideia, a pesquisa. E depois de tudo isso, fazemos o roteiro. E aí entra as demais necessidades caso tenha, seja ir atrás de uma convidada, como foi o caso, ir atrás de um convidado, pesquisar as músicas, pesquisar as trilhas. Legal? Então, tudo que antecede a gravação faz parte da pré-produção. A produção é a gravação em si, certo? Então, na pré-produção foi feito o roteiro, foi feito o texto, foi feito a lauda, né, para o locutor, e aí vai para a produção disso, que é a gravação em si das locuções. Tudo bem? E aí, depois de gravado isso, entramos na pós-produção, que seria o quê? A edição. Então, toda a parte de montagem desse áudio, toda a edição desse áudio é a pós-produção. Então, todo produto audiovisual, ele tem essas 3 etapas: pré, produção e pós. Tudo bem? Legal. No nosso programinha, no nosso podcast, nós fizemos a pré-produção em conjunto, né? Fomos pesquisar, fizemos o roteiro, fizemos tudo isso, gravamos, pedimos a gravação da nossa convidada, depois editamos e aí publicamos isso. Então tem algumas outras partes que vai ser encaixada em determinado momento. Por exemplo, ir atrás de um servidor para abrigar o nosso áudio faz parte da pré-produção. Tá? Depois, a imagem desse podcast, porque o podcast, quando você posta ele, você viu que tem uma imagem ali. Essa imagem faz parte o quê? Da pré para idealizar a ideia e produção para confeccionar isso. Tudo bem? E postamos isso. Então, a postagem disso é pós-produção. Então, você vê que mesmo depois de alinhar todo o programinha, a gente ainda tem uns outros passos a seguir. Tá legal? Para fazermos o podcast, pensamos lá nos 5 elementos no tema. Fomos e pesquisamos sobre os 5 elementos. Escrevemos esse roteiro. Fechamos esse roteiro, produzimos a lauda desse roteiro e gravamos isso. Na montagem, nós utilizamos todos os recursos que nós vimos em sala de aula e aqui dos efeitos. Que efeitos nós utilizamos? Primeiro, normalizamos o áudio, certo? Então, normalizar. Depois nós fizemos o quê? Redução de ruído. Reduzimos o ruído. Depois fizemos o quê? Na montagem utiliza fade in, fade out, não é? A suavização de entrada, a suavização de saída, o crossfade de faixas, né? Utilizamos mais esses efeitos. Depois fizemos o quê? A alteração do tom para fazer a vinheta, não foi? Então outro efeitinho que utilizamos. Utilizamos o reverb, né, o reverberador, para criar um ambiente, para ambientar isso. Então utilizamos esse efeito também.
utilizamos um outro, que era o eco. Eco, 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 eco. Utilizamos esse efeito também. O que mais utilizamos? Teve um momento que eu mostrei que poderia ser usado o wah-wah para fazer uma variação nessa vinheta. Foi? Foi. E foi isso. Se tivesse mais, poderíamos usar. Pegar um som, uma música e aplicar uma alteração de tempo para criar um outro som, uma outra música. Poderíamos criar alguns outros efeitinhos, mas não houve necessidade. O que você tem que entender é que o programa, o software, seja o Audacity, seja o WavePad, seja o Audition, seja o SoundForge, qualquer software de edição vai te trazer muitas opções de efeitos, muitas opções a ser trabalhada. Porém, você não necessariamente vai utilizar tudo. Depende do objetivo. O objetivo tem que estar muito claro. O que eu procurei mostrar para vocês são os principais efeitos, os principais ações que você faz no seu produto audiovisual, nas necessidades de produtos audiovisuais que tem por aí. Legal? Então você vai ver lá na parte de efeitos que tem um monte de efeito para trabalhar, mas não necessariamente você vai utilizar ele. Eu tô há muitos anos na edição e tem efeito ali que eu nunca utilizei, nunca me fez falta. Porque tem até alguns que ele é a soma de um e de outro. Então às vezes você não usa um efeito porque em outro já está somando aquele lá. Tudo bem? Então quando você está olhando aquela aba cheia de efeitos, calma, não fica desesperado, nossa, eu não aprendi isso. Por que você não vai lá e tenta? Lembra que nesse software de edição você pode aplicar um efeito e se não deu certo, você recua ele. Você dá o desfazer, você dá o Ctrl Z. Tudo bem? Então, meus amigos, próxima aula é o quiz. E aí vamos testar o nosso conhecimento de toda essa parte de áudio que a gente teve para seguirmos no próximo módulo, tá bom? Continua se cuidando, não esqueça das dicas de saúde, continua seguindo elas que assim você se protege e protege ao próximo. Tá legal? Um grande abraço e tchau!